Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Bom, o que nós vamos falar sobre hoje, professor? Nós iremos falar sobre mecanismos de segurança, tá? Só que antes que a gente comece a aula, eu vou falar uma coisa para vocês. Se você não viu a aula de princípios, de segurança da informação e muito menos viu a aula de redes de computadores, peço que você volte na playlist e veja a aula. Por que eu estou falando isso? Porque a aula de hoje ela é muito técnica, então se você não entender os conceitos básicos sobre redes de computadores, se você não conhecer os conceitos básicos sobre princípios da segurança da informação, você vai encontrar muita dificuldade e compreensão. Então não seja afobado, Eu sei que eu conheço um pouquinho sobre redes, eu conheço um pouquinho sobre princípios da segurança da informação. Gente, vai lá porque a aula é bem tranquila, é bem didática, foi feita com muito carinho para que vocês consigam compreender os mínimos detalhes possível. E o que faz a diferença na parte de mecanismos de segurança é você entender esses mínimos detalhes. Então eu peço, se você não viu a aula de redes de computadores, se você não viu a aula de princípios da segurança da informação, volte lá na playlist e veja, beleza? Então vamos adiante agora e começar realmente a nossa aula. Bom, mas o que a gente pode entender sobre mecanismos de proteção? Gente, mecanismos de proteção são técnicas e soluções que permitem garantir que a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a autenticidade da informação não seja o quê? Quebrada. O que seria isso que você acabou de falar, professor? Lembre-se lá dos princípios. SIDA, Quem não decorar por SIDA tem um outro macete, Eu falei que é a dica, que são os princípios da segurança da informação. Quais princípios são esses? Confidencialidade, confidencialidade. Integridade, integridade. Disponibilidade, disponibilidade. E autenticidade, e autenticidade. Então nós vamos ver hoje como que a gente consegue garantir esses princípios. Então, se você não entender quais são os princípios, como que você vai entender a solução que garante isso? Então, voltem lá um pouquinho, vejam uma, duas vezes e entendam. Na hora que você entender realmente os princípios da segurança da informação, aí sim, galera, vocês estão aptos para verificar, entender e compreender a aula de hoje. Perfeito? Então, vamos adiante. O que nós iremos falar de principal, na aula de segurança da informação, Quais são as soluções que garantem que os princípios não sejam quebrados? São simples. Nós temos o antivírus, nós temos o firewall, nós temos o DMZ, nós temos o IDS, o anti-spam e o scanner. Tudo isso são soluções que visam garantir os princípios da SIDA. Então, todas essas soluções visam garantir o princípio da SIDA. Dica, gente, tá? Professor, se eu instalar somente uma solução dessa na minha rede, por exemplo, de computadores, eu vou garantir que todos os princípios estão garantidos? Falso, gente, falso. Por quê? Pense como uma empresa, Uma empresa ela precisa da parte administrativa, ela precisa da parte de RH, ela precisa da parte da portaria, da parte da tecnologia, enfim, são vários setores trabalhando em conjunto, certo? É a mesma coisa. Todos esses pilares aqui citados são soluções e essas soluções visam garantir o quê? A segurança da informação. Então, para que eu consiga alcançar que todos os princípios estejam inabaláveis, eu preciso que todas as soluções estejam implementadas na minha rede de computadores. Mas podem ficar tranquilo, que é muito conteúdo? Mas eu fiz da melhor forma possível para que você consiga compreender, principalmente focado para a parte de concurso, que é o que vocês querem aprender, o que é importante. Então eu não foquei nos mínimos detalhes, foquei realmente no que cobra em concurso, o conceito, e as suas principais funcionalidades. Beleza? Então vamos começar a ver sobre antivírus, Antivírus é uma coisa bem interessante porque o pessoal imagina que é o seguinte: a palavra antivírus fala, você vai neutralizar, você vai detectar, você vai evitar, você vai atuar na neutralização ou remoção de programas. E todo mundo pensa que só existe vírus. E nós vimos na aula de princípios, lembra que eu falei? Veja a aula de princípios, que não existe
né, só o vírus. Existem várias pragas digitais. Pragas digitais é como se fosse o malware, assim como o vírus, né, que ele tem funções para roubo de informações, para monitoramento, né, e entre outras tantas funcionalidades maléficas, né? E a gente pode citar os vírus que nós vimos na aula passada, os backdoors, os hotkeys, os trojan, faltou um Tzinho aqui, né? Os worms, os adware e o spyware. Então, o antivírus, ele não serve somente para vírus. Então, se caísse uma prova, principalmente da CESP, né? Antivírus é um programa, né, que permite detectar, evitar e atuar na neutralização ou remoção de vírus. Somente isso? Falso. Porque não é somente vírus, ele consegue também trabalhar todas essas funções: detectar, evitar, atuar e remover programas. Então foca aqui na palavra programas mal intencionados. Então o antivírus, ele não foca somente no vírus, ele foca em todos os vírus e pragas digitais. Então, uma vez que a pessoa fala somente, né, a banca cobre somente, essa afirmação está equivocada. Por quê? Ele ataca o vírus? Sim. Ele neutraliza o vírus? Sim. Ele remove o vírus? Sim. Mas não existe só vírus. Hoje nós temos adware, spyware, hotkey e tantas outras pragas digitais. Beleza? Então, aprendemos aí o que seria o conceito, né, de antivírus. Ele serve para neutralizar, para detectar, né, para remover pragas digitais, ou também chamado de softwares mal intencionados. Beleza? Agora vamos entender como que ele funciona, tá? O antivírus, gente, ele trabalha da seguinte maneira, tá? Ele tem duas fases. Como assim, professor? Duas fases, né? Ele tem a análise heurística e ele tem a base de dados. Dependendo da versão que você esteja utilizando, dependendo do tipo de antivírus, vai estar falando banco de dados. Mas a ideia é a mesma, tá? O que seriam essas duas metodologias, professor João Kleber? Opa, assassinando o português. É o seguinte, imagine só, vocês que estão me vendo agora, né? Com certeza, né, algum aluno, né, já tentou entrar numa festa ou entrou numa festa, né, utilizando a identidade ou a habilitação ou o documento de identificação de um primo, de um irmão ou de um amigo, certo? Por que você está falando isso, professor João Kleber? É a mesma forma que eu estou querendo dizer para vocês, que a base de dados, né, de um antivírus é onde é armazenado todas as informações de vírus que se existem. Como assim, professor João Kleber? Imagine só, né? Nós vimos na aula de redes de computadores que existe algo chamado de backbone, né? O que é backbone? É a central, né? É a espinha dorsal da internet, onde passa todas as informações, né? E aí dentro desse backbone existem vários especialistas, né, de infinitas nacionalidades, que ficam pesquisando, né, novas pragas digitais. E uma vez que eles encontram essas pragas digitais, eles pegam essa informação e transmitem essa informação para quem? Para todas as fabricantes de software de antivírus. E uma vez que essas fabricantes de software de antivírus atualizem as versões para os seus clientes. Então pense só, imagine que você trabalhe, por exemplo, no Comando Geral da Polícia Militar do estado de vocês, certo? Lá não vai ter aquele painel onde que mostra toda a lista de foragidos? Sim, vai aparecer a lista de foragidos, professor João Kleber. Essa lista de foragidos é a base de dados, né? É onde vai estar sendo mostrado todos os vírus que existem no mundo. E aí que vem aquela grande importância. Gente, mantenha sempre o seu antivírus atualizado. Por que você não pode deixar o seu antivírus desatualizado? Imagine só. Por dia não nascem várias crianças espalhadas pelo mundo? Sim, milhares talvez, né? E por dia não nasce um novo vírus? Sim. Então você tem que estar sempre atualizado. Por quê?
Quando você atualiza o seu antivírus, você atualiza a base de dados. O que é a base de dados? É cara crachá, cara crachá. Uma vez que entrou um arquivo para dentro do seu computador, ele vai analisar a base de dados. Esse arquivo é confiável, verdadeiro ou não? Se for verdadeiro, vai conseguir entrar no computador. Se falso, ele vai ser movido para um local chamado de quarentena. Professor, o que é quarentena? Gente, imagine só. Vamos pegar o caso da política que nós vivemos hoje no Brasil, né? Mesmo que um político que cometa um incidente ou cometa um ato ilícito, ele não pode ser decretada a prisão preventiva dele, né? Por quê? Porque a gente precisa analisar se realmente ele cometeu um crime, correto? Da mesma forma que o antivírus trabalha. O antivírus ele vai verificar o seguinte: você pegou a tua foto, né? Por exemplo, você fraudulou a foto, né? E aí você pegou a carteirinha do seu irmão, do seu primo. Então você cometeu um crime, né? E aí a gente pega o seguinte: um arquivo entrou falando que esse arquivo, por exemplo, era um arquivo de música, né? Apresentou a identidade de música, só que esse arquivo, gente, ele não era um arquivo de música, ele era um arquivo .exe, né? E aí o que eu preciso já decorar? Toda vez que o arquivo for .exe, significa que ele é um executável. A maioria dos vírus utiliza essa extensão, então fiquem atentos a isso também. Então, uma vez que esse arquivo, né, ele entrou como um arquivo de vírus, né, vai ser movido para a quarentena. E aí o que a quarentena vai analisar? A quarentena vai colocar um estipulado de dias, normalmente a gente fala quarentena porque seria 40 dias, né? E nesses 40 dias ele vai analisar se ele realmente, né? Se ele realmente é um arquivo de música ou ele é um arquivo de vírus, né? Então fiquem atentos aí, base de dados seria o quê? É uma lista de todos os vírus que existem. Uma vez que foi detectado esse vírus, ele move para quarentena. E aí a quarentena é bem interessante. A quarentena não é uma exclusão definitiva. A quarentena, para você fixar melhor, lembre-se do conceito de lixeira no Windows 7. Né? O que é o conceito da lixeira no Windows 7? Você exclui o arquivo, mas foi excluído permanentemente. Ele fica lá de modo que se você excluiu acidentalmente, você consegue retornar. Então ele fica analisado. Uma vez que foi identificado que esse arquivo é um arquivo benéfico, ele volta para o local de origem normalmente, né? Então a quarentena pode tanto julgar corretamente como julgar erroneamente, né? Então ele vai ser analisado, beleza? Ah, professor, mas você falou que tem dois tipos de metodologia. Começamos já com cara crachá. Cara crachá já foi eliminado, né? Que cara crachá que seria base de dados. Vai verificar, é um vírus? Não, então pode entrar no computador. É vírus? É, vai para a quarentena, né? E aí uma coisa importante, na quarentena foi identificado que realmente esse cara é um vírus. O que o antivírus vai fazer? Vai excluí-lo, beleza? Então, se lá na quarentena, né, foi identificado que ele é um vírus, ele vai ser excluído. Perfeito? Então, é assim que funciona o antivírus na primeira parte. Só que o que acontece? Lembre-se, eu falei no início da aula, né, que você pegou a identidade do amigo, do irmão, da amiga, do primo, do vizinho e entrou na festa. E deu tudo certo. Por quê? Porque você realmente parece com seu irmão, com seu primo, com o amigo, com a vizinha. E aí você entrou na festa, né? Só que dentro do antivírus nós temos uma outra tecnologia, uma outra metodologia que é chamada de análise heurística. O que isso vai fazer? Mesmo que o arquivo entre no seu computador, você vai ser analisado por um determinado tempo. Imagine só, quando vocês passarem, se Deus quiser, vão conseguir passar no concurso público, você já está efetivado de uma vez no seu concurso? Não. Você tem um estágio chamado de estágio probatório. Nesse estágio vai verificar sua conduta, vai verificar sua eficiência, se você é um bom profissional. Uma vez que não foi detectado que você é um bom profissional, o que acontece? Você é exonerado. Da mesma forma no computador. Não é porque o arquivo entrou dentro do computador que ele vai ter acesso a tudo que ele quiser. Não, ele passa também, né, por uma fase de análise. É como se fosse um estágio probatório. Uma vez que foi detectado que ele é um vírus,
manda para a quarentena. Se a quarentena vai fazer uma análise mais aprofundada. Se em 40 dias foi detectado, por exemplo, que ele é um vírus, opa, sai fora do meu computador, né? Se não, ele retorna também. Porque na análise heurística ele pode errar também, né? Então, fiquem atentos. O antivírus tem duas metodologias de trabalho. A primeira metodologia, cara crachá, cara crachá. E quem é cara crachá? Base de dados. E alguns bancos de dados chamam de banco de dados. Ou, perdão, alguns antivírus chamam de banco de dados. O que vai acontecer nessa fase, professor João Kleber? Simples, gente. O cara vai analisar, né, o sistema vai analisar em si, o antivírus vai analisar se esse arquivo que está entrando no teu computador, se esse sistema que está entrando no seu computador, realmente ele é um arquivo original ou ele é um arquivo impostor, né, ou ele é um arquivo infectado com vírus. Uma vez que foi detectado isso, vai para a quarentena. Quarentena não é um local que vai ser excluído permanentemente. É uma prisão temporária. Nessa prisão temporária vai ser analisado se realmente ele quer o mal para o seu computador, se ele quer o bem. Só que lembrando que vários arquivos conseguem camuflar sua identidade. Uma vez que ele camuflou sua identidade, ele pode ser pego? Sim, através da análise heurística. A análise heurística é uma metodologia que permite testar, vai simular realmente se esse arquivo não é. É como se fosse o estágio probatório de vocês. Mesmo que eu entrei no arquivo, eu tenho que ter uma fase de avaliação para verificar se realmente esse arquivo que entrou no meu computador, ele é verdadeiro ou é falso. Então, entendemos o conceito de antivírus, sabemos que antivírus não é somente para vírus, é para vírus e pragas digitais. Como que funciona o antivírus? O antivírus ele tem duas metodologias de trabalho. Quais são as metodologias, professor João Kleber? Simples. Base de dados, que é a primeira metodologia, e análise heurística, que é a segunda metodologia. Base de dados vai analisar a cara crachá e a análise heurística vai simular como se fosse um estágio probatório. Então, vamos adiante e identificar quais são os tipos de vírus que se existem, galera. Bom, gente, assim como o sistema operacional, né, nós temos também duas classificações básicas sobre tipos de antivírus. Nós temos os antivírus que são freeware, né? Free significa gratuito, né? E nós temos os tipos de antivírus proprietários, que você tem que pagar para poder utilizar, né? Normalmente o antivírus pago, ele te dá 30 dias, né? Para você experimentar e para ver se você gosta ou não, né? Dessa ferramenta. E aí eu coloquei os principais antivírus que tem hoje, né? Esses foram os principais do ano de 2016. Nós temos o Avast, o Panda, né? O Bitdefender e o AVG. Eles são os principais gratuitos, tá? Existem um infinito número de antivírus, mas esses são os principais. Normalmente, né, em questão de concurso público, ele não vai cobrar de você, né? Claro que a não ser que seja da área de informática mesmo, quais são as versões. Mas eu preciso saber o seguinte, que tipo de antivírus que tem? Tem o antivírus gratuito e tem o antivírus comercial. O antivírus gratuito é freeware, o antivírus pago, né, é o que? Uso proprietário. Beleza? E aí, agora uma coisa que é bem interessante salientar. Imagine só, eu sei que é até cômico fazer essa analogia, mas se eu fizer essa analogia, eu garanto que vocês vão conseguir compreender, né? Gente, se a gente for estudar a parte da Constituição Federal, né, dos direitos que todo cidadão possui, lá nós vamos ver que a gente tem direito à saúde, né? Só que na prática, isso não tem muita garantia, porque se você depender hoje do Sistema Único de Saúde, o SUS, né, você vai passar por muita dificuldade. E por que eu estou falando sobre o SUS, galera? Imagine só, tá? Um antivírus pago é igual, né, ou é comparado, por exemplo, quando você tem um plano de saúde, né, que é pago. Então você tem muita mais rapidez, você tem muitas mais facilidades. Já um antivírus gratuito, você vai ser atendido, né? Algumas coisas, claro, que vai ter também, só que ele é como se fosse o SUS, né?
ele não vai conseguir ter tantas finalidades, tantas facilidades que tem quando você paga. Então, conseguiram compreender? Um antivírus gratuito, né, ele vai ter várias funcionalidades, ele vai detectar o vírus, ele vai excluir o vírus, né, ele vai neutralizar, só que se comparar ao pago, não vai ter como. Por quê, gente? A gente está pagando, né? Então, assim, imagine só, o antivírus gratuito, ele é bom? É, só que ele não é ótimo. Antivírus pago é bom? Não, ele é ótimo. E mesmo assim, os antivírus pagos, né, não conseguem detectar muitos vírus, né? Então, assim, outra coisa importante, né, se caísse em qualquer questão de concurso público, tá? O antivírus, ele pega 100% dos vírus? Falso, gente. Não existe nada, né, que possa ser considerado 100%. Até porque quem desenvolveu esse software é o ser humano. E o ser humano ele está cabível de erro. Então não existe nenhum software no mundo, nem que seja gratuito, nem que seja pago, que consiga detectar 100% dos vírus que existem. Beleza? Então fiquem cientes a esse detalhe. Tá? E aí vamos entender, né, como que eles cobram em questões de concurso público, né? Essa questão foi da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, né, para o cargo de computador no ano de 2016. Eles cobram o seguinte, galera, deixa eu só apagar aqui para melhorar a visualização de vocês. O software responsável por detectar, evitar e atuar na neutralização ou remoção de programas mal intencionados denomina-se hotkit. Não, vimos que hotkit é um tipo de malware, né? Vamos pular a B porque já sabemos que a B é correta. Backdoor não é também porque ele é um tipo de vírus. Keylogger também não é porque ele é um tipo de vírus. E está aqui, antivírus, né? Então esses três são pragas digitais e a gente sabe que a ferramenta que é utilizada para detectar, né, atuar, neutralizar e remover, né, é o antivírus. E é bem interessante nessa questão porque cobrou realmente toda a definição correta de um antivírus, né? Por exemplo, ele falou softwares mal intencionados, né? Ele não falou vírus. Por que ele não pode falar vírus? Porque hoje o antivírus não só detecta vírus, ele detecta todos os malwares existentes. Perfeito, gente? Então, vamos para a resposta correta é a B, né, como eu citei anteriormente. Vamos para a próxima questão. Deixa eu apagar aqui para facilitar para vocês aí. Bom, a próxima questão foi do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, né? A banca realizadora foi o CESP, no ano de 2015, para o cargo de técnico, né? E ele pergunta o seguinte, né? A função principal de uma ferramenta de segurança do tipo antivírus é... Então essa pergunta é legal porque é o seguinte, se você não entender o que o antivírus faz, né, você não vai conseguir responder essa questão. E a gente já sabe o que o antivírus faz, né? Ele detecta, ele atua, ele neutraliza e ele remove softwares mal intencionados. Então vamos lá. Monitorar o tráfego da rede, nem vou analisar o resto, tá? Monitorar o tráfego da rede não é minha função, né? Não é a função do antivírus, então você já pode eliminar. Verificar arquivos que contenham códigos maliciosos. Opa! Essa até então está correta, porque é função do antivírus verificar quem entra no meu computador e verificar se eles têm códigos maliciosos. Porque códigos maliciosos não é somente vírus, são todas as pragas digitais. Até então está tranquilo. Vamos verificar outra. Fazer backup de segurança dos arquivos. Nem vou ler o resto, tá, gente? Nem vou ler o resto. Por quê? A função do antivírus é fazer backup. Fazer backup é função sua, do usuário. Então, vou eliminar. Bloquear sítios de propaganda, gente. Para quem não sabe o que é sítios, é sites. Então, volte um pouquinho lá na aula de redes, né? Então, não é bloquear sítios de propaganda na internet. Então, elimina-se também. Evitar o recebimento de mensagens indesejadas de e-mail. Isso não é função do antivírus. Então, elimina-se também. E aí, a gente viu que a resposta correta é a B.
Porque tudo que entra no teu computador, né, ele vai analisar se pode ou não, fazendo a base de dados, cara crachá, né? Uma vez que entrou, você passa no estágio probatório ainda, que é a análise heurística. Se tiver tudo ok, ele vai permanecer no computador. Então, isso aí seria as funcionalidades de um antivírus. Gente, eu vou passar para vocês agora uma dica muito importante que já foi cobrada em concurso, tá? Que isso, queira ou não, eu sei que é chato, mas é uma pegadinha que eles podem voltar a utilizar, tá? Bom, primeira coisa, vocês vão se assustar, né? Professor, o que é isso, o Windows Defender? O senhor não falou isso lá na parte de os tipos de antivírus. Gente, o Windows Defender, ele é um antivírus nativo do Windows. Como assim, professor, nativo do Windows? Quando você instala o Windows, ele já está lá dentro. Então, de certo modo, né, eu não recomendo, já diga-se de passagem, que você tenha esse software, porque ele é muito básico. Apesar que, se comparado com alguns outros antivírus, ele até tem uma certa funcionalidade interessante, porque ele é bem leve, mas ele não tem vários recursos, e então você não está totalmente seguro, né? Então, o Windows Defender, ele já vem instalado com o Windows. Então, uma vez que eu tenho Windows em casa, quer dizer que eu já tenho um antivírus, professor João Kleber? Depende. E é aí que é a grande pegadinha de concurso público. Porque a pegadinha é o seguinte: o Windows 7, gente, tá? O Windows 7, ele não tem o Windows Defender. Porque no Windows 7, ele é um anti-spyware. Tá? Ah, professor, o que é o spyware? Nós vimos na aula de princípios, mas vamos voltar a falar. Spyware nada mais é do que um software, né, que fica monitorando o que você faz. E nós podemos ter dois tipos de spyware. Nós podemos ter o spyware keylogger ou nós podemos ter o spyware screenlogger. Ah, mas já que você está tocando no assunto, professor, só para relembrar, qual que é a diferença? O screenlogger vai fazer a captura das telas e o keylogger faz a captura das teclas, beleza? Então, esse Windows Defender no Windows 7, ele somente, né, serve para programas espião. Então significa dizer que Rootkit ele não consegue enxergar? Não consegue. Vírus? Não consegue. Trojan? Não consegue. Worm? Não consegue. Então quer dizer que o Windows 7 ele não tem um vírus? E aí que vem a pegadinha. Tem um antivírus, só que o antivírus que ele tem não é o Windows Defender. Ele se chama Microsoft Secure Essentials. Esse é o antivírus nativo do Windows 7. Tá? Então se caísse numa prova da CESP, por exemplo, o software nativo de antivírus do Microsoft Windows 7 é o Windows Defender, verdadeiro ou falso, né? Correto ou errado? Errado, porque ele somente é o anti-spyware, ele só consegue monitorar programas espiões. O restante das outras pragas digitais ele não consegue controlar, beleza? E qual que é a grande pegadinha que pode ser? Já no Windows 8, né, e no Windows 10, o Windows Defender é o software antivírus padrão. Então, preste bem atenção. Se falar no Windows 7 que o Windows Defender é um antivírus padrão, falso, tá? Porque o antivírus padrão é o Security Essentials, né? E aí o que acontece? No Windows 8 e no Windows 10, eles unificaram. E aí juntou tanto o Defender quanto o Security Essentials e transformou o Windows Defender somente no 8 e no 10. Beleza? E aí eu vou até mostrar para vocês como que cai isso em questão de prova, tá? Bom, essa prova foi da Prefeitura de Bom Jesus, no Piauí, né? A Copesc foi a banca realizadora, né? Que é a Universidade Federal a própria Universidade Federal do Piauí, para o cargo de psicólogo ano 2015. Eles cobram o seguinte, galera: o Windows 8 possui um antivírus gratuito, né? Gratuito, né? Denominado
Por que ele é gratuito, né? Aí já vou entrar no quesito. Porque ele já vem nativo do Windows. Então, se você pagou a licença do Windows, ele já vem gratuitamente. É que nem fosse um combo, né? E aí, vamos verificar o que tem. Painel de controle? Falso, porque o painel de controle são todas as configurações de hardware e software que você pode fazer. Gerenciador de tarefas? Falso, porque o gerenciador de tarefas vai gerenciar as aplicações. Windows Defender? Vamos deixar aqui porque a gente sabe que é o correto, mas vamos analisar as outras, né? Aero antivírus? Falso, não existe esse antivírus, né? Desfragmentador de disco? Falso. Tá aqui, ó, o Windows Defender é a nossa resposta correta, beleza? Então, fiquem atentos, por favor, né? Que eles podem cobrar a questão do Windows Defender só neste caso. Então, por exemplo, ele não vai cobrar se o Avast, se é o AVG, se é o Kaspersky, né, se é o Panda, se é o Bitdefender. Mas se a banca estiver falando de sistemas operacionais Windows, eles podem cobrar sim, tá? Se a banca cobrar o Windows, temos que ficar atento, que ele pode cobrar a questão do Windows Defender. O Windows Defender 8 e 10 é padrão. Agora, no 7 não é padrão. Padrão é o que? O Essentials. Então, fiquem atentos aí. Perfeito? E vamos falar, né, de mais um novo conceito que é o firewall, tá? Isso aqui, gente, essa parte de firewall não costuma cair em prova não, né? Como eu sempre falo para os alunos, despenca, tá? E é uma parte bem interessante. O nome é meio que assusta no início, mas ele é bem tranquilo. O que eu preciso saber sobre firewall, professor João Kleber? Firewall, ele é uma parede de fogo, tá? Ele é um mecanismo, né, que faz a proteção entre a rede WAN para a rede LAN. Professor, o que é isso? Lembra que eu falei que a gente tem que ver a aula de redes? WAN é a rede mundial, LAN é a rede local. Então ele é um programa intermediário. Por que é intermediário? Porque ele está entre uma rede e outra, beleza? Outra coisa que eu preciso focar na parte de firewall, que eu até coloquei em vermelho para vocês. O firewall, ele pode ser tanto de hardware quanto de software. Então, significa se cair numa prova o seguinte, é uma solução, né, intermediária que está entre a rede WAN e a rede LAN. Essa solução só pode ser através de software, verdadeiro ou falso? Falso, porque eu posso ter tanto hardware quanto software, beleza? Então, esse mecanismo de segurança, esse mecanismo de controle que está entre a rede WAN e a rede LAN, né? Ele pode ser tanto um hardware, que seria a parte física, ou um software, que seria a parte lógica, beleza? Aí, como que ele funciona, professor João Kleber? Simples, gente. Aqui está a internet, né? E aqui está a sua rede LAN. Então, o que acontece? Na rede LAN, por exemplo, a única coisa que você pode acessar é o site da LAC. Todo o restante você vai estar bloqueado. Então, quando o usuário solicitar acesso, por exemplo, ao Facebook, a informação vai lá e vai chegar aqui e vai ser bloqueada. Por quê? O cara tem acesso ao Facebook? Não, é tudo bloqueado. A única coisa que ele pode é acessar o LAC. Então ele solicitou acesso, né, a LAC Concursos. A informação vai na LAC, retorna e passa por entre as brechas. Por quê? Porque eu tenho permissão. Então o firewall, ele é um software que está entre a rede WAN e a rede LAN e ele trabalha com uma lista onde você pode configurar, permitir ou bloquear. Perfeito? Então, eu posso bloquear Facebook, eu posso bloquear qualquer atividade. Então, fiquem atentos, né, que o firewall sempre cai e eu preciso saber que o firewall pode ser um hardware, pode ser um software, né, e que ele está entre duas redes. Quais são essas redes? Rede WAN, rede LAN. WAN é internet, LAN é local. Normalmente ele vai colocar como rede LAN, rede corporativa, rede empresarial ou uma rede de um órgão público em si. Então, fiquem atentos, beleza? E eu foquei bastante na parte de hardware e parte de software, né? Então, tá aqui o exemplo. Trouxe para vocês, né,
a definição para não ficar tão vago. Hardware, parte física, né? E aqui a gente tem um switch, por exemplo. Né? Ah, eu não sei o que é switch. Aula de redes é um dispositivo que permite que você comunique, né, para os outros dispositivos na rede. E também, né, ele faz a configuração de portas, configuração de banda, né? Então ele é um dispositivo que consegue, além de compartilhar, né, ele consegue gerenciar também. E aí o firewall está dentro do switch. Então quando o usuário solicitar acesso ao Facebook, né, por exemplo, se o usuário está aqui sentadinho, né, e ele solicita o Facebook, e aí a informação vai chegar nesse dispositivo, e aí esse dispositivo atrás dele tem uma porta, né, onde você conecta o conector RJ45, por exemplo, ou poderia ser até mesmo wireless. Uma vez que você verificou que esse cara não tem acesso, retorna que a página não pode ser exibida. Então esse aqui, né, é um tipo de um firewall via hardware. Mas eu também tenho, né, via software. E é interessante você colocar na tua prova que o software ele é mais utilizado. Então, os firewalls mais utilizados são do tipo software, né? Por que é do tipo software? Porque é o seguinte, isso aqui é um equipamento, o equipamento eu tenho que pagar por ele, né? Ah, então quer dizer que software é tudo gratuito? Não. Eu coloquei, por exemplo, aqui um tipo de software proprietário. Só que eu também coloquei para vocês aqui um software do tipo livre. E a gente sabe que um software livre a gente não precisa, né, pagar para poder utilizá-lo, né? E aí o PFSense é um tipo de software livre. Então o que eu preciso ter? Eu preciso ter um servidor, uma máquina, aonde esteja instalado ele. Beleza? E vai sair muito mais barato eu ter esse servidor do que eu comprar vários firewalls de hardware, porque não é um dispositivo barato. Então o que eu preciso focar, professor, para sair bem no concurso público? Que o firewall, né, ele está entre a rede WAN e a rede LAN. Ele é um software intermediário, né? E ele consegue analisar, né? Ou ele tem uma lista, e nessa lista vai conter tudo que pode passar pela rede e tudo que não pode passar pela rede. E outra coisa, esse tipo de software, né, esse tipo de solução, pode ser de software ou pode ser de hardware. Lembrando que o mais utilizado é software, só que o mais rápido é o hardware. Beleza? Então, aprendemos aí mais um conteúdo bacana. Então, vamos responder uma questão para ampliar nossos conhecimentos. Tomar uma aguinha aqui, gente. Bom, essa pergunta foi na Universidade Federal de Santa Maria, né? A própria instituição realizou o concurso público para o cargo de assistente do ano 2015. E eles perguntam o seguinte: como é denominada a combinação de hardware e software, né? De hardware e software que impede tráfego não autorizado entre a rede de uma empresa e a internet. Então, repetindo, como é denominado a combinação de hardware e software que impede o tráfego, o tráfego não autorizado entre a rede, né, de uma empresa, que seria a rede LAN, e a internet. Então essa aqui está bem tranquila de se responder, né? Porque ele trouxe a definição de firewall. E o firewall a gente sabe que ele é uma solução que está intermediária. E essa solução pode ser tanto de hardware quanto software, né? Então essa está bem tranquila de se responder. Antivírus não serve para isso, né? Gateway é um modem, não pode ser isso. Filtros é uma parte que existe dentro do firewall, então não pode ser isso. Switch é um equipamento que faz o compartilhamento da comunicação entre os dispositivos, então não pode ser isso também. E firewall, está aqui a resposta correta seria E. Muita gente iria marcar filtros, né? Por quê? Porque não sabe o conceito de firewall, que seria a parede de fogo. Gente, aproveitando essa pergunta, cai também uma pegadinha que poderia cair, seria o seguinte: o firewall, ele bloqueia vírus? Verdadeiro ou falso? Falso. O firewall ele vai bloquear uma lista de informações que pode ser sites, aplicações ou não. Por exemplo, imagine só
que vocês têm acesso, por exemplo, a e-mail. Se você foi no seu e-mail, baixou um arquivo com vírus na rede, vai pegar. Aí você fala assim, mas como? O firewall não tinha que bloquear? Não, gente, o firewall ele vai detectar o seguinte: aluno fulano tinha acesso a e-mail? Tem, então pode acessar o e-mail. Então ele não bloqueia a questão de vírus. Quem faz a questão de bloqueio de vírus é o antivírus. Então fiquem atentos, se algum concurso falar que é função do firewall, né, fazer o controle de pragas digitais de software mal intencionado, falso. Ele só verifica quem pode e quem não pode acessar a rede. Perfeito? Então vamos para mais uma questãozinha aí. Bom, essa questão foi da Prefeitura de Teresina, né? A banca realizadora foi o FCC, para o cargo de técnico em 2015. Ele pergunta o seguinte: sobre a proteção das informações e dos sistemas das organizações, requer o uso de recursos de proteção como os firewalls, que são utilizados para... Então ele quer saber para que serve um firewall, né? E aí a gente já sabe, na verdade vocês têm que saber, né, que um firewall ele é uma solução que está entre uma rede e outra. Ele vai liberar o que pode e o que não pode, dependendo da configuração nele feita, né? Então vamos analisar. Ajuda a impedir que a rede privada da empresa, que também pode ser chamada de rede LAN, né, seja acessada sem autorização a partir da internet. Opa! Essa resposta até então está correta. Por quê? A internet é uma rede WAN. E o firewall ele é intermediário, então ele faz o bloqueio, quem pode e quem não pode. Então, se o cara não tiver acesso, ele vai bloquear realmente. Então, até então, nós temos uma resposta correta. Vamos analisar o restante. Liberar o uso de todos os serviços de rede somente aos usuários registrados pelo administrador da rede. Espera aí, gente. Aqui está muito incoerente. Por quê? Liberar o uso de todos os serviços da rede somente aos usuários registrados pelo administrador. Então, tudo que o administrador da rede ele cria um usuário. Esse usuário que ele acabou de criar vai ter acesso a tudo? Não, falso, gente. Agora, o administrador da rede, até concordo que o administrador em si, poderia ter acesso a qualquer coisa. Agora, aqui não fala que é o administrador da rede. Interpretação de texto, ele fala que os usuários por ele registrados. Então, é uma alternativa que pode confundir a cabeça de vocês? É, mas a interpretação de texto é fundamental. Porque ele está falando o seguinte: ele vai liberar o uso de todos os serviços. Normalmente, gente, eu tenho que pensar o seguinte: um firewall, normalmente ele bloqueia tudo. Pense só, você passou num órgão público, você vai ter acesso a tudo? Claro que não. Você vai ter acesso só às suas funcionalidades. Então, por essa interpretação de texto, né, a gente tem que ficar meio que com um alerta, porque falou em todos, já fica atento que pode ter alguma coisinha errada, tá? Então, se todos os serviços estão liberados, somente para o administrador, não os usuários por ele registrado. Perfeito? Então, essa está errada. Garantir que cada pacote de dados seja entregue com segurança apenas ao destinatário informado, reduzindo o tráfego na rede. Gente, é função, pense comigo, é função do firewall fazer um acompanhamento de como a informação sai até quando a informação volta? Não, gente, o firewall ele faz o controle. Você pode sair daqui? Pode, então vai. Você não pode, então você vai ficar aqui. Então, podemos eliminar a C também, tá? D. Garantir que nenhum colaborador possa comprometer, né, a segurança das informações na organização. Gente, lembra do exemplo que eu dei para você? Se o usuário tiver acesso a e-mail e dentro desse e-mail tiver um vírus, o firewall não vai conseguir impedir. O firewall ele só vai criar uma lista de quem pode e quem não pode. Se o cara que está utilizando o e-mail, se o cara que está acessando a internet, por exemplo, pegar um vírus, vai comprometer toda a organização. Então não é funcionalidade do firewall verificar quem pode e quem não pode a questão de acesso. Porque se o cara tem acesso ao e-mail, ele vai acessar o e-mail. E se tiver um vírus lá dentro, vai pegar na máquina. Então essa alternativa está errada também. Eu não posso colocar que o software garante. Primeiro,
usa a interpretação. Aqui falou que todos os usuários vão ter acesso, já ficam com com a orelha assim, todos? Não pode, fica com a antena ligada. E aqui falou o seguinte, que nenhum colaborador, gente, não existe segurança 100%, então pode-se eliminar essa também, perfeito? E a letra E, garantir que os computadores da rede não sejam infectados. Nem vou ler o resto, tá? Por que eu não vou ler o resto? Isso é função do firewall? Não. Função do firewall é verificar quem pode e quem não pode. Quem verifica arquivos infectados é o antivírus. Então, qual que seria a resposta correta? É a A, né? Por quê? Porque ele vai estar entre a rede LAN e a rede WAN. Se o cara tiver acesso, vai ter autorização. Se ele não tiver, ele não vai ter autorização. Bem simples, né? Tranquilo? Então, vamos para mais um conceito sobre firewall, né?